E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta. Meu nome é Caio Malheiros e hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de Flutter. Bom, pessoal, na nossa última aula de Flutter, nós criamos o nosso método que era capaz de listar os contatos do banco de dados do SQLite, beleza? E a gente já fez uma implementação desse método no nosso home para que a gente pudesse testar esse método e listar todos os contatos cadastrados, porém via console. Na aula de hoje a gente vai fazer uma implementação um pouco diferente, aonde quando carregar o aplicativo, esses contatos irão aparecer na tela para o usuário, beleza? O resultado ele tem que ficar igualzinho o meu está aqui, tranquilo? Todos esses contatos estão no meu banco de dados. Caso o usuário queira cadastrar um novo contato, ele vai clicar no mais, ele vai adicionar um contato, beleza? E esse contato deve aparecer nesta lista aqui. Então, antes da gente começar, pessoal, eu só quero que vocês observem que nós vamos utilizar, além do list view, a gente vai utilizar um outro componente chamado card, beleza? Para ter essa aparência aqui, ó, com borda de um item, né? Então essa aparência aqui, ele é criado através do componente card. Então vamos lá. Para começar, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. O primeiro passo é você ir abaixo dos seus controllers e criar o list, na verdade, que nós vamos exibir na nossa tela. Então olha que legal. Esses dados que estão sendo exibidos na tela, eles estão dentro de um list, beleza? Um list de objetos do tipo contato. Então, cada item que está sendo exibido aqui, ele é um objeto do tipo contato, onde tem os seus atributos, os seus dados dentro dos atributos, e esses objetos estão dentro de um list. Então, o primeiro passo é você vir aqui e criar esse list. Então, você vai aqui nessa parte de cima e vai fazer essa linha aqui, ó, onde você vai criar uma lista de contatos do tipo contato. Beleza. O primeiro passo é fazer isso. Depois disso, pessoal, aqui no nosso método que recupera o contato, a gente vai comentar esse carinha aqui, beleza? A gente vai comentar esse carinha. E agora, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse list contatos recuperados aqui, ó. Então, dentro dessa estrutura, a gente conseguiu recuperar todos os contatos do banco de dados. Então, eles ficam armazenados dentro desse cara aqui. E esse cara aqui, ele é um list, só que ele é um list de objetos do tipo map, beleza? Então, ele é um list, a gente fala que ele é um list do tipo dynamic. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai retornar os dados em formato de map. Então, lembra que ele trabalha com essa parte de conversão de você vai enviar para o banco de dados, você tem que converter de model para map. Você vai trazer do banco de dados, eu preciso converter de map para model. Então aqui eu tenho o meu map. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar tudo que tem aqui dentro e jogar dentro do meu list de contatos. Então eu vou ter que transferir daqui para lá. Como que eu vou fazer isso? Simples, ó. Primeiramente, eu vou criar um outro list, de contato também, que vai se chamar lista temporária, beleza? Então, a lista temporária também vai ser um list de contato, beleza? E antes de passar, pessoal, os itens que tem aqui para minha lista de contatos, eu vou passar os itens para minha lista temporária. Depois que essa lista temporária tiver completa, eu passo a lista temporária para o meu lista de contato. Então, como que eu vou fazer para completar? Como que eu vou falar para o Dart, né? Dart, pegue tudo que tem aqui e passe para cá. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai criar um for, olha lá, então, um for, e vou colocar o seguinte, var item, beleza, em contatos recuperados. Por que eu estou utilizando um for, pessoal? Porque se tiver 1000 registros dentro desse cara, ele vai ter que fazer um por um, beleza? Então ele vai ter que ficar repetindo tudo que eu vou colocar aqui para todos os itens. Então, beleza, até aí tranquilo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um contato, um objeto de contato, e vou falar que o contato, no caso C, ele vai receber o
contato, ponto, de map para model, passando como parâmetro o item. Então, o que acontece? Ó? Esse item aqui, pessoal, se ele vai percorrer objetos do tipo map, ele também vai ser um map. Daí, o que eu vou ter que fazer? Lembra desse método aqui? Ó? O que esse método vai fazer? Ele vai pegar um map. Ó, se você segurar o Ctrl e clicar em cima dele, você consegue ir até lá o construtor, na verdade não é o método, né? Para você saber o que ele faz. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ó, de map para model, ele recebe, no caso, um mapa, beleza? E ele vai pegar de tudo que tem nas colunas desse mapa e vai jogar dentro de um atributo, no caso do tipo model. Então, ele vai pegar o que tem na coluna ID, ele guarda no atributo ID. O que tem na coluna nome, ele pega e guarda no atributo nome. E isso ele vai fazer para o objeto inteiro. Quando ele termina de fazer isso aqui, deixa eu voltar para cá. Opa. Quando ele terminar de fazer isso daqui, ele já vai pegar os dados do item, no caso de um item desse cara aqui, certo? E vai passar tudo para cá. Depois disso, eu falo para minha lista temporária, .add para adicionar o nosso objeto C dentro dessa lista. Então, para ficar mais fácil de você entender, pessoal, imagina o seguinte, ó. Esse desenho aqui, ó, que eu fiz é o meu contatos recuperados, beleza? Que é a minha estrutura onde ele recuperou todos os dados do banco de dados. Daí, o que eu quero que ele vai fazer, ó? Quando você fala para o for, ó, quando você faz um for aqui, ó, você está falando para ele percorrer linha a linha, beleza? Para cada linha que ele encontrar, dentro de contatos recuperados, ele tem que pegar as informações da coluna ID, nome, e-mail, e se tiver outras, e transformar nisso em um objeto do tipo model, beleza? Quem faz essa transformação? O meu construtor de map para model. Então, ele vai pegar esses dados aqui, que ele vai armazenar de maneira temporária na variável item. Daí ele vai pegar os dados do item, converter em um objeto, e esse objeto ele adiciona na lista. Daí ele vai percorrer. Tem mais itens dentro de contatos recuperados? Tem. Então ele vai para o segundo item, ó. Ele vai para o segundo item, faz a mesma coisa. Pega coluna a coluna, guarda dentro do objeto model C e adiciona o C na lista. Beleza, daí ele vai para o próximo. Pega os dados de coluna a coluna, transforma ele em objeto C, adiciona o objeto C na lista temporária. E isso ele vai fazer para todos. Por isso que a gente coloca ele dentro de um for. Depois que ele terminar, pessoal, o que eu vou fazer? Dentro do método setState, eu vou falar que a minha lista de contatos vai ser igual à lista temporária. Beleza? Então, tudo que eu tenho na minha lista temporária, eu armazeno dentro da minha lista de contatos. Por quê? Porque é a lista de contatos que eu vou exibir na tela. Depois disso, eu preciso dar uma lista temporária e falar para ela que ele vai ser null. Beleza? Então, depois que ele transferiu de tudo que tem aqui para cá, eu zero ela. Tá? Por quê? Porque caso eu queira utilizar esse método de novo, ele vai fazer tudo a mesma coisa. Ele vai criar a lista temporária, vai carregar essa lista temporária, vai passar da lista temporária para a lista de contatos e vai zerar ela. Se você não faz isso, você corre o risco de ter dados duplicados. Beleza. Até aqui, tranquilo. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Antes, nós estávamos chamando o método recuperar contato dentro do método build. Ao invés de fazer isso, nós vamos chamar esse método num carinha chamado initState, beleza? Então, deixa eu tirar esse comentário aqui. Então, olha que legal. Você vai digitar init, ele já vai aparecer aqui, ó, initState. Você clica, ele já vai aparecer dessa forma, ó, override void initState. Se no Android Studio não aparecer, pessoal, você pode copiar exatamente desse jeito que está aqui
E abaixo aqui do init state, você vai colocar o recuperar contatos. Esse método init state, pessoal, ele é um método que executa antes do método build, beleza? É um método que é o primeiro método que vai ser executado aí, é esse cara aqui. Então, quando carregar o nosso build, eu já vou ter a minha lista de contatos já pronta para exibir na tela. Bom, agora que eu já fiz essa parte aqui, agora a gente precisa construir uma interface, no caso, essa interface aqui, para aparecer os componentes na tela, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa estrutura, pessoal, ele vai ficar da seguinte forma. Ó. Você vai apagar esse container daqui, beleza? E ao invés de você colocar um container, você vai colocar uma coluna. Olha lá, beleza. O primeiro passo é colocar uma coluna. Dentro da coluna, então, ó, no children desta coluna, deixa eu ver se é isso mesmo. Ó. Passar para cá, isso mesmo. Ó. Como filhos dessa coluna, então repara, ó, os meus cards eles devem ficar um abaixo do outro, tá? Ó? Então eu vou colocar como filhos aqui. E detalhe, ó, na verdade esses cards eles vão pertencer a um list view, né? Ó? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui, ó, o expand, beleza? Dentro do expand eu vou definir um list view.builder. Por que o listview.builder, pessoal? Porque o listview.builder é aquele list view dinâmico, né? Se tiver 1000 itens de uma lista, ele vai criar os 1000 itens, tá? Beleza. Daí o que eu vou fazer? No listview.builder, eu vou ter que definir o item count, a quantidade de itens que eu quero que ele exiba no meu listview. Então, quantos itens eu quero? Eu quero lista contatos.language. Esse carinha aqui, ele vai descobrir quantos itens tem nesta lista. Se tiver 1000, ele vai colocar, é como se ele colocasse aqui 1000. Se tivesse 3, é como se ele colocasse 3, beleza? Então, ele vai deixar o nosso list view dinâmico. Beleza. Agora, depois que eu definir aqui a quantidade, eu preciso definir o corpo, né? No caso do meu list view. Então, o meu list view, ele vai funcionar da seguinte forma. Então, eu preciso colocar... eu preciso definir aqui no caso. Deixa eu tirar esse cara aqui. O contest, o index, beleza? E vou abrir aqui uma chavinha, ó. Abre e fecha chaves. Depois disso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar return card. Eu vou colocar aqui a estrutura do card, beleza? E o que vai acontecer, pessoal? Vou criar aqui um contato, ó. Vou até colocar aqui, ó, final contato obj é igual a lista de contatos no index. Então, o que esse cara vai fazer, pessoal? Esse index, ele é como se fosse um índice de um vetor. Então, por exemplo, essa lista de contatos, eu tenho um monte de objetos do tipo model, que são os meus contatos. Quando eu falo para ele, por exemplo, olha, lista de contatos, posição 0. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro item, certo? Dentro da minha lista de contatos. Como eu vou ter vários objetos, ele vai pegar o primeiro objeto da minha lista de contatos e vai armazenar dentro dessa variável obj aqui, dentro desse objeto, no caso, do tipo contato. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos imaginar aqui de novo. Imagina que agora ele não é mais o meu contatos recuperados. Imagina que isso aqui agora é a minha lista de contatos, beleza? Ele vai ficar exatamente bem parecido, igual na memória praticamente, né? Ó, lista de contatos. Quando eu falo para ele, dentro do listview.builder, fazer isso aqui, ó, contato é igual a lista de contatos, index, ele vai fazer o seguinte, ó, para cada linha, pessoal, para cada linha da minha lista de contatos aqui, ó, para cada linha,
é como se essa linha tivesse uma posição. Então, essa daqui é a posição 1, por exemplo. Então, para ele mostrar todas, eu vou usar esse mecanismo. Mas, por exemplo, se eu tivesse colocado no lugar do index, tivesse colocado número 1, por exemplo, 1 não, né? Começa no 0. Se eu tivesse colocado o número 0 aqui, ele ia pegar os dados dessa linha 0, que é essa daqui, e armazenar dentro dessa variável contato. Por quê? Porque é esse contato que eu vou exibir no meu card, beleza? Quando eu coloco o index, é só para ele entender que para cada item da minha lista, ele vai armazenar dentro da variável contato. Daí ele vai pegar essa lista de contato e vai colocar no card. Quantas vezes ele vai fazer isso? Baseado na quantidade de itens que você determinou aqui, beleza? Então eu vou colocar aqui index, beleza. E agora, no meu card, eu vou definir duas coisas. Eu vou colocar dentro do meu card um list tile. Então, um list tile. E dentro do meu list tile, eu vou definir o quê? Eu vou colocar o título, text. E olha que legal, agora eu faço assim, ó. obj.nome. E vou colocar o subtile, subtítulo, né? E vou colocar aqui, ó, obj.email. Então, o que vai acontecer, pessoal, aqui, ó? Eu tenho o card, que é esse espaço em branco, beleza? Dentro do card, ó, vou até dar um print aqui, ó, para a gente ficar mais fácil de entender, ó. Então, eu tenho o card, que é esse cara aqui. Dentro do card, ó, eu tenho o meu list view, beleza? Dentro do list view, eu tenho o título e o subtítulo, beleza? E o conteúdo desse cara aqui, do meu list view, é o meu objeto que ele capturou, é o meu item da minha lista de contatos. Então eu estou falando para ele, ó, pega o item da lista de contatos e coloca ele aqui, beleza? Feito isso, praticamente já está pronto, ó. Então eu vou salvar, vou dar um Ctrl S para salvar, vou até fechar aqui, vou fechar, vou mandar ele rodar novamente. Vamos ver como que vai aparecer. Então agora, deixa ele carregar, ele já está carregando aqui. A gente pode até vir aqui em View, Debug Console, para a gente poder ver o processo. Ó. Então ele vai carregar. Deixa ele carregar. Eu vou dar um pause, pessoal, só para não ficar muito extenso. Ó. Essa aula já está dando 18 minutos. Então para não ficar muito extenso, eu vou dar um pause. A hora que voltar. E pronto, pessoal. Voltando aqui, ó, após carregar o nosso aplicativo, ele vai aparecer desta forma. Beleza? Ó? Então ele vai aparecer um card para cada item de contato. Tranquilo? Para cada item da nossa lista de contato ele vai criar um card. Dentro do card ele vai ter um list view com os dados do contato. É interessante, pessoal, que se você chegar aqui, ó, só para vocês visualizarem, ó. Se eu chegar, por exemplo, eu não quero que apareça o e-mail, eu quero que apareça o celular, por exemplo. Você pode vir aqui e colocar celular, ó. Beleza? Se eu salvar, ele vai aparecer o celular. E, se eu não me engano, a gente consegue até colocar um ícone, né? Depois a gente coloca, para essa aula não ficar muito extensa, já está dando 20 minutos, a gente faz essa configuração depois. Tranquilo, pessoal? Uma outra coisa interessante que você pode fazer, ó, é o quê? Pega esse método que recupera contatos e coloca ele dentro do método que salva. Ó. Então, depois que ele fez tudo isso daqui, ó, você pode até colocar para ele chamar o recuperar contato novamente. Agora, eu consigo fazer isso. Ó. Eu clico aqui, vou adicionar aqui o Clodoaldo. Vamos colocar um e-mail para ele, um número de celular. Se eu clicar em salvar,
e fechar, ele já vai aparecer aqui para a gente a nossa lista, beleza? Então, na próxima aula, pessoal, a gente vai aprender a editar e excluir esses itens da nossa lista, beleza? Daí a gente vai finalizar o nosso CRUD. Então, tente fazer essa implementação, que no próximo vídeo a gente faz essa parte de alterar e excluir. Além, pessoal, do vídeo, eu vou deixar para vocês aqui, ó, toda essa classe em PDF para vocês conseguirem acompanhar e implementar no projeto de vocês, beleza? Vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Fui!